Meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana intensa de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Fazia tempo que a gente não conversava sobre Copa Libertadores, né? 3 meses já longe dessa competição querida dos clubes brasileiros e também clubes sul-americanos. Vamos conversar, se inscreve no canal, dá essa força. Eu sou o Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro, que eu sempre trago análise dos principais clubes do futebol brasileiro e os campeonatos que eles disputam ao longo do ano. Bom, vamos conversar então sobre os jogos de terça-feira. Fortaleza 0, Vélez Sarsfield também 0. Um jogo onde foi ruim pro Leão do PC, né? Teve algumas oportunidades no primeiro tempo, mas criou pouquíssimo para dizer a verdade, né, cara? E, aliás, viu os argentinos, né, o Vélez Sarsfield, sair melhor na primeira etapa e também no segundo tempo. Foi um jogo mais para os argentinos do que para os brasileiros. E, assim, ao que tudo está indicando, a gente pode ter 4 argentinos na próxima fase e apenas 3 brasileiros. É uma porcentagem muito inferior do que a gente estava tendo nos últimos anos, né? Isso, obviamente, se dá pelo fracasso dos clubes brasileiros ao longo dessa Libertadores, né? Pensar em Bahia, que caiu na fase de grupos, do próprio... E também, obviamente, no sorteio, onde colocou Inter e Flamengo no mesmo chaveamento, mas se o Flamengo tivesse ido melhor, por exemplo, na fase de grupos, teria ficado em primeiro e não pegaria o Inter. Mas, enfim, jogo ruim. No segundo tempo as coisas até pareciam que iriam melhorar, mas só ficaram parecendo mesmo. O Fortaleza jogou muito mal no Castelão e é um favorito para ficar nas oitavas de final. Não apaga a campanha honesta que o clube fez, não fez uma excelente campanha também, fez uma fase de grupos bem modesta para ruim, e vai, né, provavelmente cair na próxima semana para os Vélez Sarsfield lá na Argentina. Não é um favorito a passar nesse confronto, né? Obviamente eu deixo o favoritismo ao Vélez. Também na terça-feira tivemos um empate em 0-0 entre Atlético Nacional e São Paulo. Nesse jogo em específico, o São Paulo mais sobreviveu do que jogou bola, né? O time sobreviveu inclusive a 2 penalidades, né, que o Cardona fez o favor de desperdiçar e não converteu. E ali o torcedor do São Paulo obviamente comemorou bastante, mas foi um 0-0 ali muito mais suado do que jogado por parte do São Paulo. O Atlético Nacional foi o dono da partida, não só como mandante, mas também de domínio de campo, domínio de chances criadas, de posse de bola. Foi muito bem o time colombiano, mas aproveitou pouquíssimo, né? No segundo tempo ainda tem um agravante de muitos chutes, muitas finalizações que foram na trave, né? E isso impossibilitou o Atlético Nacional de sair na frente no placar, mas, assim, eu colocaria como um confronto em aberto para a próxima terça-feira, mas obviamente com o São Paulo um pouco favoritismo por conta de jogar em casa. Mas é um ponto a se ressaltar dessa partida muito abaixo do São Paulo. Brincando, era para o Atlético Nacional ter saído desse jogo na Colômbia ganhando de 5-0 no mínimo do São Paulo nessa primeira partida. Isso obviamente prejudicaria demais a partida da volta. Eu acho que qualquer derrota por mais de um gol prejudicaria muito o São Paulo nesse jogo da volta no Morumbi. Falando agora de Fluminense, o Fluminense foi até a Colômbia e venceu o América de Cali, né, por 2-1, 2 tricolores foram à Colômbia, né? O São Paulo voltou com empate e o Fluminense voltou com uma boa vitória em cima do América de Cali. Candelio fez o favor de empurrar contra os próprios patrimônios, e esse foi com favor mesmo, né, porque foi um gol contra bizarro que o zagueirão colombiano fez a favor do Fluminense, logo aos 7 minutos, depois aos 15 o Canóbio fez um golaço e deixou a partida muito mais tranquila ao Fluminense. Um jogo que começou com o América de Cali bem no ataque, começando a criar oportunidades, acabou fazendo um gol contra, e aí quando tentou pressionar de novo, acabou levando o segundo gol do Fluminense, também numa falha defensiva, né, de saída de jogo. E aí, cara, o Fluminense passou a segurar, a amarrar muito mais o jogo, a deixar o jogo bem mais lento, cadenciar mesmo a partida, e o América só foi descontar no finalzinho com o Barrios. É um jogo, uma classificação que eu coloco até como encaminhado do Fluminense na Copa Sul-Americana, porque o América de Cali não tem poderio suficiente para incomodar o Fluminense no Maracanã. Eu acho que vai ser uma classificação até tranquila, com possibilidade de uma segunda vitória do Fluminense no Maraca. Não acho que vai ser uma vitória larga, até tem essa possibilidade, mas eu acho que o Fluminense pode encontrar um pouquinho de dificuldade nesse jogo da volta de criação de jogadas, né? Porque nesse jogo a gente viu duas chances do Fluminense, uma no gol contra e a outra, uma chance, né, para ser a verdade. A única chance que foi com o Canóbio, ele conseguiu roubar a bola e fazer o gol. Chance criada mesmo, trabalhada, o Fluminense não teve muitas. Teve uma no segundo tempo
que acabou desperdiçando também, mas foi um jogo bem pobre do Fluminense de questão de criatividade, mas não precisou, né? O América de Cali deu a bola para o Fluminense fazer uns gols. Então, assim, foi mais na sorte, digamos assim, do que na qualidade e no desenvolvimento das jogadas. Na quarta-feira a gente teve um jogo isolado, né? O Flamengo recebeu o Internacional pela Copa Libertadores e venceu por 1-0. Aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais, porque a gente tem esse jogo só da quarta-feira para analisar, mas o Flamengo venceu com o gol do Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo. Tempo esse que foi de amplo domínio do Flamengo. O Flamengo dominou o primeiro tempo do começo ao final, não deu chance para o Inter, foi um sufoco até o final da primeira etapa, mas só que ficou só 1-0, né? E assim, eu acho que o Inter tem capacidade de conseguir reverter esse resultado se jogar como jogou no segundo tempo. Né? Jogou muito bem no segundo tempo. Obviamente o Flamengo é uma grande equipe com grandes jogadores e também consegue levar perigo, levou perigo no segundo tempo também, mas conseguiu machucar o Flamengo na etapa final. Né? Criou pouco, finalizou pouco, mas conseguiu criar bastante em jogadas que, se fossem melhor aproveitadas, poderia ter saído um gol para o Inter nessa partida tranquilamente. Mas fica esse 1-0, eu achei um resultado muito pouco do Flamengo, acho que o Flamengo poderia ter jogado mais e ter feito um placar um pouco mais elástico, por, novamente, né, decidir fora de casa. É um resultado que dá um conforto para o Flamengo do empate, e eu acho que vai ser isso que o Flamengo vai jogar, mas assim, cara, desde o confronto contra o Mirassol, um pontinho de exclamação vem se formando no segundo tempo. O Flamengo vem caindo demais de rendimento na etapa final. Se o Inter conseguir segurar o primeiro tempo e tentar uma pressão na etapa final, talvez consiga fazer 1 ou 2 gols e conseguir a classificação no Beira-Rio. Mas vai precisar de volume de jogo e também da sua torcida apoiando, que a gente sabe que a torcida do Inter consegue fazer isso no Beira-Rio. Se conseguir fazer isso e manter essa pressão os 90 minutos, avança sim em cima do Flamengo pela Libertadores. Na quinta-feira tivemos 3 jogos, o Botafogo venceu o LDU em casa por 1-0 pelas oitavas de final da Copa Libertadores, gol relâmpago do Arthur, e foi só isso do Botafogo. No primeiro tempo, a LDU saiu melhor em campo do que o Botafogo, apesar de não ter feito gol. Isso muito por conta do John, tá? Que fez uma grande defesa num voleio do atacante da LDU. Esse resultado, assim como o Flamengo, é um pouco mais agravado pelo fator de jogar fora de casa contra a LDU na altitude lá do Equador. Isso, para mim, é um agravante bem sério para o Botafogo, porque 1-0 é muito pouco. Eu esperava muito mais desse time de questão de resultado de gols. Fez 1-0 no começo e falei, Botafogo vai classificar no primeiro jogo. Mas não aconteceu. O time teve muita dificuldade de criar jogadas e acabou ficando, né, nesse 1-0 nesse jogo de ida. Acho que pode classificar? Pode. Mas comparando as chances de Flamengo e Botafogo de classificar, a do Botafogo é menor. Eu acho que o Botafogo vai ter muita dificuldade contra a LDU no Equador, perdão. E assim, poderia, como eu falei, ter definido esse resultado no primeiro tempo, ao longo do jogo. No segundo tempo até teve mais chances, mas aproveitou pouquíssimo, né? Não, para dizer a verdade, não aproveitou nenhuma. Ficou só no 1-0 mesmo, o gol do Arthur no comecinho. Eu acreditava que o Botafogo iria golear, mas não aconteceu isso e ficou nesse 1-0. Bom, outro jogo da quinta foi o Atlético que venceu de virada o Godoy Cruz em casa por 2-1. O Godoy saiu na frente com um belíssimo gol do Andino, e aí o Atlético virou com Coelho e Hulk. Foi um jogo, um primeiro tempo, cara, que começou um pouco equilibrado, mas aí o Godoy marcou esse golaço com o Andino. E isso, pra mim, acho que foi o que tirou o Atlético do eixo desse jogo. Eu acho que o Atlético iria ganhar com tranquilidade. Ele estava começando a criar muitas oportunidades. E esse gol do Godoy tirou um pouco o galo da partida, que depois o Atlético demorou bastante para conseguir criar oportunidades. E o jogo ficou muito tenso. Muito pela fraca arbitragem venezuelana, se eu não me engano, né? Foi muito ruim mesmo nesse jogo, deixou a partida ficar quente, ficar até perigosa para os jogadores de se lesionarem, mas aí o Galo voltou para o jogo no segundo tempo, depois ali de uns 10 minutos, 20 minutos do segundo tempo, e conseguiu fazer o gol de empate e no finalzinho com o Hulk virar o jogo. Vai ser um jogo muito tenso na Argentina, o Galo provavelmente vai ter dificuldade de conseguir classificação lá, talvez saindo atrás de novo e precisando buscar o placar, mas tem peças e tem qualidade no elenco para conseguir essa classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas vai precisar jogar bola. Nesse jogo contra o Godoy Cruz, na minha opinião, o time foi muito mal.
no primeiro e no segundo tempo, por conta disso. Eu acho que o gol do Godoy, no meio do primeiro tempo, ali encaminhando para o final do primeiro tempo, deu uma tirada do Galo no jogo, e isso prejudicou um pouquinho o Atlético a retomar a frente do placar e conseguir essa vantagem de jogar pelo empate lá na Argentina. Isso pode abrir uma possibilidade do Galo, sim, de avançar para a próxima fase. Quem, cara, vai jogar aqui no Brasil na quinta-feira que vem tranquilo é o Palmeiras, que venceu o Universitário lá no Peru por 4-0. Gustavo Gomes de pênalti muito bem marcado. Flaco Lopes 2 vezes e Vitor Roque fizeram os gols do Verdão na partida. Que marcou, inclusive, o primeiro jogo dos dois atacantes jogando junto, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. Eu acho que essa é a grande saída do Palmeiras para esse restante de temporada, porque é a formação onde você não precisa ter um meia cerebral, e o Palmeiras não tem esse cara mais. Com a queda de rendimento do Veiga, o Maurício não é esse cara para jogar por dentro, é um cara para jogar mais aberto mesmo e dar opções de jogadas rápidas pelas laterais, assim como o Ramon Sousa, que para mim é uma baita contratação do Palmeiras para esse final de ano. E, enfim, e as peças que tem à disposição, né? Facundo Torres, Felipe Anderson, são jogadores para se jogarem aberto e criarem jogadas mais abertas. Não são pontas, né? Para se jogar ali e tentar fazer jogada pela linha de fundo. Não é isso. E o entrosamento entre Flaco e Vitor Roque funcionou muito bem. O time foi bem, conseguiu fazer tanto que os dois fizeram os gols na partida, inclusive com tabelinha entre eles. Foi um grande jogo do Palmeiras. Apesar do Universitário não ser um adversário que a gente pode equiparar ou equilibrar as coisas entre o Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras vai jogar com o time reserva na próxima quinta-feira no Allianz Parque e deve entrar com o time titular contra o Botafogo e também no outro final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Acho que essa deve ser a tônica do Verdão, porque enfrenta o Botafogo já nesse domingo, né? Um adversário que está ali também no G5 e é um adversário direto pela posição de vaga na Libertadores e, consequentemente, o título brasileiro. Bom jogo do Verdão, como eu falei, apesar do adversário não ser um adversário que a gente consiga, né, projetar o melhor Palmeiras, mas foi um grande jogo do Verdão que praticamente encaminha sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Vai depender dos 90 minutos no Allianz Parque, mas só um jogo onde totalmente todos os jogadores do Palmeiras se desconectem na partida para o Verdão ficar pelo caminho. Foi esse análise dos jogos desse meio de semana. Na segunda-feira, depois do jogo do Mirassol e Cruzeiro, eu trago a análise para vocês da rodada, também da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caminhamos para as últimas 18 rodadas desse campeonato, que, cara, vai ser no ponto a ponto, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. É isso, meus queridos, um forte abraço, meu Deus, fiquem bem e até o próximo vídeo. Falou!